Você já se sentiu ignorado, desvalorizado ou simplesmente invisível na vida de alguém que dizia se importar com você? Já passou noites tentando entender por que, mesmo dando o seu melhor, aquela pessoa parecia não enxergar o seu valor? Essa dor não significa fraqueza, ela é um sinal, um alerta silencioso de que talvez você tenha esquecido de algo essencial: cuidar de você primeiro. Carl Jung acreditava que tudo aquilo que negamos em nós mesmos acaba nos controlando. Quando você nega a própria força, a própria individualidade e a própria importância, você se coloca em segundo plano. E quando você se coloca em segundo plano, o mundo tende a te colocar lá também. Este vídeo é um convite para virar esse jogo. Aqui você vai descobrir 10 atitudes profundas, inspiradas na psicologia de Jung, que podem deixar quem não te valorizou desesperado ao perceber que perdeu alguém que jamais deveria ter subestimado. Não por vingança, mas porque você finalmente vai se tratar como prioridade. A partir de hoje, você vai aprender a silenciar onde antes implorava, se afastar onde antes insistia, se valorizar onde antes se diminuía. E quando isso acontecer, quem te ignorava vai sentir a sua ausência de um jeito que nunca sentiu a sua presença. Antes de entrarmos na primeira atitude, se essa mensagem já faz sentido para você, se inscreva no canal Segredo Junguiano e deixe o seu like. Assim você avisa para o seu inconsciente e para o algoritmo que esse tipo de conteúdo é importante para a sua jornada de autoconhecimento. Vamos à primeira atitude: o poder do silêncio consciente. Você conhece aquele momento em que tudo dentro de você pede uma resposta? Vontade de mandar um texto enorme, de tirar satisfação, de colocar tudo em pratos limpos? Quando alguém te ignora, te menospreza ou faz parecer que você não tem importância, o impulso natural é reagir. Mas aqui está o ponto: nem toda reação é poder. Às vezes é algema. O silêncio consciente é uma das formas mais sofisticadas de força psicológica. Ele não é passividade, ele é escolha. Quando você decide não responder no calor do momento, você não está se calando por medo, você está se protegendo por consciência. Você está dizendo, sem usar palavras, que a sua paz vale mais do que tentar convencer alguém que já decidiu não te escutar. Jung falava sobre a sombra. Essa parte ferida e carente em nós que deseja ser vista, reconhecida, validada. Quando alguém te trata com indiferença, é essa sombra que grita por reação. Mas, se você age no impulso, coloca o seu valor nas mãos do outro. O silêncio consciente é quando você percebe a dor, reconhece a vontade de gritar, mas decide escolher a si mesmo. Em vez de responder para fora, você responde para dentro. No começo, a outra pessoa pode até achar que está no controle. Mas com o tempo, esse silêncio começa a incomodar, porque ele deixa claro algo muito simples. Você está presente, mas não está mais disponível para jogos emocionais. Quando você para de gritar para ser ouvido, finalmente começa a se escutar. E essa é a primeira grande virada. Atitude 2. Não reagir é se tornar inteiro. Muitas pessoas vivem em estado permanente de defesa, sempre prontas para se justificar, se explicar, se defender, como se estivessem sendo julgadas o tempo todo. Esse hábito nasce de uma necessidade profunda de aceitação. É como se, lá dentro, existisse uma criança tentando provar que é digna de amor. Mas Jung nos lembra que aquilo ao que resistimos persiste. Quanto mais você reage ao jogo emocional dos outros, mais preso fica a esse jogo. Não reagir não é ser frio, é recusar o papel de marionete. Imagine alguém tentando te provocar. Essa pessoa espera um certo roteiro. Ela lança a frase, você explode, se justifica, se culpa, pede desculpas por algo que nem fez. No fundo, a pessoa não está buscando diálogo, está buscando controle. Quando você aprende a não entrar nesse roteiro, algo se rompe.
Você começa a criar um espaço interno entre o que o outro faz e o que você escolhe fazer. Esse espaço é o início da sua inteireza. Você observa, mas não se mistura. Você escuta, mas não absorve tudo como verdade. Você sente, mas não deixa o sentimento dirigir a sua vida. Não reagir não significa aceitar injustiça, significa que você escolhe quando, como e se vai responder. Você deixa de agir no impulso e passa a agir com intenção. É como deixar de ser um espelho, que apenas reage ao que recebe, para se tornar uma fonte que emana a partir de dentro. Quando quem não te valorizava percebe que você não reage mais como antes, o desespero começa. As antigas estratégias de controle não funcionam, as provocações perdem efeito, o jogo perde a graça, porque agora você não precisa provar nada, você está se tornando inteiro. Atitude 3. Autossuficiência emocional. Existe algo profundamente magnético em uma pessoa que está em paz consigo mesma. Não é orgulho, não é máscara, não é pose. É uma serenidade que nasce da consciência. Eu não preciso ser completado por ninguém. Autossuficiência emocional não é isolamento, não preciso de ninguém por revolta. É saber que a sua base interna não depende do humor, da presença ou da validação de outra pessoa. Quando você terceiriza a sua autoestima, qualquer ausência te destrói, qualquer crítica te desmonta, qualquer rejeição vira prova de que você não é suficiente. Mas quando você começa a construir a sua estabilidade por dentro, algo muda. Você pode apreciar a presença do outro, mas não desmorona com a ausência. Você pode ouvir críticas, mas não se confunde com elas. Você pode amar, mas não se perde de si mesmo no processo. Para quem te manipulava através da sua carência, isso é um choque, porque de repente, aquilo que antes funcionava, o silêncio punitivo, o desprezo, o sumiço, já não te controla mais. Sua companhia passa a ser suficiente. Sua mente deixa de ser uma casa vazia, esperando alguém preencher, e se torna um templo vivo que você cuida, organiza e honra. Agora, eu quero que você faça uma pequena declaração para si mesmo. Escreve aqui nos comentários: eu sou suficiente, mesmo sozinho. Não é só uma frase, é um recado direto para a sua mente subconsciente, reforçando essa nova postura de autossuficiência. Na próxima atitude, vamos dar um passo ainda mais profundo. Olhar para aquilo que você sempre tentou esconder. Atitude 4. Assumir a própria sombra. Todos nós temos um lado que preferimos não mostrar. Medos, ciúmes, inseguranças, culpas, traumas. Jung chamou esse conjunto de conteúdos reprimidos de sombra. Quanto mais você tenta esconder a sua sombra, mais poder ela tem sobre você. E muitas vezes é exatamente esse lado escondido que os outros tentam usar para te controlar. Quem quer te desvalorizar geralmente cutuca. O medo de ficar sozinho, a sensação de não ser bom o bastante, a culpa por ter falhado no passado, a vergonha de algo que você viveu. Mas quando você decide assumir a sua sombra, essa dinâmica se rompe. Assumir a sombra é dizer para si mesmo: sim, eu tenho feridas, sim, eu já errei, sim, eu tenho partes que não são perfeitas, e ainda assim eu mereço respeito. Em vez de fugir da sua vulnerabilidade, você passa a acolhê-la. Em vez de fingir que não sente medo, você reconhece os seus medos e escolhe não ser guiado por eles. Isso te torna mais humano e mais forte. A partir desse ponto, quando alguém tenta te atingir em algo que você já reconhece e trabalha em si, o golpe perde força, porque não existe mais segredo para ser explorado. A sombra integrada deixa de ser fraqueza escondida e se torna uma fonte de lucidez, humildade e coragem. Quem não te valorizava e dependia das suas inseguranças para te manter embaixo, começa a se sentir desarmado. Eles esperavam alguém frágil, sempre pedindo desculpas por existir.
Encontram alguém autêntico, consciente e muito mais difícil de manipular. Quinta atitude: ser seletivo é sinal de autoestima madura. Vivemos em uma época que glorifica a quantidade. Quantidade de amigos, mensagens, seguidores, conexões aparentes. Mas Jung nos lembra que a verdadeira solidão não é estar só, é não conseguir compartilhar o que é realmente significativo. Quando você desenvolve autoestima madura, começa a compreender que nem todo mundo merece um lugar no seu mundo interno. Você deixa de aceitar qualquer presença apenas para não ficar vazio. Ser seletivo não é arrogância, é proteção. É entender que sua energia é limitada, seu tempo é precioso, seu coração não é um depósito para o descaso alheio. Você começa a escolher com consciência quem você ouve, com quem você desabafa, quem você deixa se aproximar das suas vulnerabilidades, quem te mantinha por perto com atenção superficial, promessas vazias ou interesse circunstancial, passa a se incomodar, porque você já não aceita migalhas para preencher o medo da solidão. Você prefere estar só a mal acompanhado. Prefere o silêncio verdadeiro à conversa vazia. Prefere poucos, mas verdadeiros, a muitos que não te enxergam. Essa mudança deixa clara uma mensagem: eu sei o meu valor, e é por isso que não é qualquer um que pode ficar. E isso, para quem te desvalorizava, é profundamente desconfortável. Atitude 6. Viver com um propósito claro. Uma das formas mais sutis de controle é usar a sua falta de direção contra você. Quando você não sabe quem é, nem para onde está indo, qualquer opinião te derruba, qualquer crítica te rebaixa, qualquer drama te desvia. Jung chamou o processo de se tornar quem se é de individuação. É o caminho em direção a um centro interno, onde você encontra sentido, direção e autenticidade. Viver com propósito claro não significa ter um grande plano perfeito. Significa ter um eixo interno, uma bússola. Pode ser um propósito simples, mas profundo. Crescer como pessoa, cuidar da própria mente, desenvolver um talento, construir uma vida alinhada com os seus valores. Quando esse eixo começa a se firmar dentro de você, algo muda na sua postura. Você já não entra em qualquer discussão, não aceita qualquer convite emocional, não se deixa arrastar por chantagens. Antes de reagir, você se pergunta: isso me aproxima ou me afasta de quem eu quero me tornar? Quem tentava te manter preso em culpa, medo ou dúvida, percebe que perdeu acesso. Porque agora você tem algo maior guiando os seus passos. Essa clareza interna é um escudo psicológico. Ela protege a sua mente das distrações e dos jogos emocionais de quem prefere te ver perdido. Quanto mais alinhado ao seu propósito você está, mais difícil é para alguém te manipular. Sua vida deixa de ser palco para aprovações alheias e passa a ser um caminho consciente. Atitude 7. Domínio emocional é poder invisível. Manter a calma quando tudo parece te empurrar para o caos é uma forma elevada de poder. Não é frieza, é consciência. Quem não te valoriza muitas vezes se alimenta das suas reações, da explosão, do choro desesperado, da culpa exagerada, do drama. Mas quando você aprende a sentir sem ser engolido pelo que sente, um poder silencioso começa a aparecer. Jung fala do self, esse centro da psique onde habita a verdadeira estabilidade. Quando você se aproxima desse centro, você continua sentindo tudo, mas já não reage automaticamente. Alguém te provoca? Você sente a raiva subir, mas respira. Sente a vontade de mandar mensagem, mas espera. Sente a vontade de justificar, mas observa. Esse pequeno intervalo entre o impulso e a ação é o espaço da liberdade. Nesse espaço você escolhe se vale a pena responder, se aquela conversa precisa acontecer, se aquele conflito realmente é seu. Para quem estava acostumado a te ver perder o controle, essa calma é perturbadora, porque de repente você se torna imprevisível.
no melhor sentido. Você não reage mais como personagem programado. Você responde como autor da própria história. Dominar as emoções não é deixar de sentir. É aprender a atravessar o que sente sem se perder de si mesmo. Atitude 8. Você não precisa provar mais nada. A necessidade constante de provar algo para os outros é uma prisão invisível. É como viver em um tribunal interno, onde você está sempre sendo julgado e quase sempre condenado. Jung nos mostra que essa busca incessante por aprovação é uma forma de negar quem realmente somos. É tentar caber em moldes que não foram feitos para nós. Quando você decide viver de forma mais autêntica, algo começa a ruir. A urgência de agradar todo mundo. Você percebe que não precisa provar que é bom o suficiente, não precisa provar que é inteligente o bastante, não precisa provar que merece ficar. A sua verdade passa a falar mais alto que o desejo de aplauso. Essa autenticidade, muitas vezes silenciosa, confronta as máscaras alheias. Quem estava acostumado a ver você se curvar às expectativas, sente que perdeu vantagem. Porque agora, quando alguém tenta manipular você pelo medo de rejeição, encontra alguém que já não aceita fazer mal a si mesmo só para caber no mundo do outro. Você aceita suas imperfeições, integra sua sombra, reconhece suas fragilidades e, justamente por isso, já não depende da validação externa para se sentir inteiro. Eu quero que você transforme essa atitude em uma afirmação para a sua mente. Escreve aqui nos comentários. Eu não preciso provar nada, apenas ser verdadeiro. Deixe essa frase como um compromisso com a sua autenticidade. Atitude 9. Ignorar jogos mentais com inteligência. Nem toda conversa é diálogo. Nem toda aproximação é interesse genuíno. Nem toda crítica vem de cuidado. Muitas vezes, o que parece preocupação é controle disfarçado. O que parece brincadeira é desrespeito. O que parece silêncio é punição emocional. A psicologia profunda nos ajuda a enxergar além das aparências. Quando você começa a reconhecer padrões de manipulação, chantagens, ironias constantes, provocações calculadas, você percebe que tem uma escolha: participar do jogo ou não. Ignorar jogos mentais não é fazer de conta que nada acontece. É se recusar a alimentar uma dinâmica que te diminui. É como dizer em silêncio: se você quer brincar com o meu emocional, eu não estou disponível. Você não explica demais, não se justifica demais, não entra em discussões intermináveis para provar ponto. Você mantém a lucidez. Esse distanciamento consciente protege a sua mente. Você observa o movimento do outro, mas não se deixa arrastar por ele. É como erguer um escudo invisível. O jogo começa, mas você não entrega a sua energia. Para quem dependia das suas reações para se sentir no controle, isso é frustrante. Eles perdem o acesso ao lugar onde antes te atingiam com facilidade. Você continua firme, centrado, com a paz como prioridade. E pouco a pouco, os jogos perdem sentido, porque perderam o alvo. Atitude 10. Ser inteiro em um mundo que valoriza aparências. Vivemos em uma sociedade que cobra imagem, performance, resultado, máscara. Somos pressionados a parecer fortes, felizes, bem-sucedidos o tempo todo. Mas o caminho da individuação, segundo Jung, vai na direção oposta. É o caminho de se tornar inteiro, não perfeito. Ser inteiro é abraçar luzes e sombras. É reconhecer seus limites, suas forças, suas quedas e suas vitórias. É não viver mais para sustentar um personagem, mas para honrar quem você realmente é. Quando você escolhe essa inteireza, algo muito profundo acontece nas suas relações. Você deixa de aceitar ser tratado como opção, deixa de tolerar jogos, deixa de se submeter à desvalorização. Você não precisa se fazer pequeno para caber em espaços limitados. Você não precisa se apagar para que outros se sintam grandes. Essa postura assusta quem se acostumou a te controlar.
Porque você deixa de ser previsível, dócil, moldável, você se torna real. E a verdade é simples: ninguém consegue dominar alguém que já decidiu não trair a si mesmo. Ao longo dessas 10 atitudes, uma linha central se repete. O verdadeiro poder não está em fazer o outro correr atrás de você, mas em recuperar a sua própria mente, o seu próprio coração, a sua própria história. Quando você escolhe o silêncio consciente, deixa de reagir por impulso, constrói autossuficiência emocional, assume a sua sombra, é seletivo nas relações, vive com propósito, domina suas emoções, abandona a necessidade de provar algo, ignora jogos mentais e decide ser inteiro num mundo de máscaras. Quem não te valorizava pode até ficar desesperado, mas o foco já não é mais esse. O foco é que você finalmente se valorizou. Você deixa de viver como vítima das atitudes alheias e passa a ser protagonista da sua própria transformação. Quero te lembrar de algo importante. Esse processo não é instantâneo. É um caminho, passo a passo, escolha a escolha. Você não precisa aplicar tudo de uma vez, mas pode começar hoje, com uma pequena decisão. Talvez seja falar menos, onde você sempre tentou se explicar demais. Talvez seja se afastar um pouco de quem sempre diminui você. Talvez seja apenas aprender a se observar com mais gentileza. Se alguma dessas atitudes tocou você de forma especial, compartilha nos comentários qual mais mexeu com o seu coração. Esse gesto fortalece o seu compromisso consigo mesmo e ainda ajuda outras pessoas a refletirem. E se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva agora no canal Segredo Junguiano, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que está se sentindo desvalorizado. Cuidar de si primeiro não é egoísmo, é a base de toda relação saudável. Quando você se assume por inteiro, o mundo pode até se incomodar, mas você finalmente encontra paz.